talvez para Marte, talvez para Vênus, ou talvez para Saturno, talvez para outra galáxia a anos-luz daqui. Tudo depende das nossas escolhas, depende do que os guias vão nos orientar, depende de vários fatores. Tá? Aqui nós terminamos a resposta. Tá? Depois tem uma notinha de Kardec. Alguém quer falar alguma coisinha? Perguntar alguma curiosidade nesse assunto? Não? Ninguém tem curiosidades? Tem uma notinha do Kardec aqui. Se durante a vida corporal não temos uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos uma intuição disso, né? Se nós não lembramos, geralmente é porque realmente nós não temos boas lembranças. E se tivéssemos boas lembranças, nós seríamos, boas lembranças, na maioria, né? A maioria de nossas vivências fossem boas, nós iríamos talvez lembrá-las, mas ao mesmo tempo nós estaríamos no outro planeta, né? Então por isso que nós não temos, né? É porque nós realmente não fomos exemplos de criaturas, exemplos de divindade, né? Poucos de nós tivemos somos ascensionados, né? Poucos espíritos, digamos, 7 bilhões e meio de espíritos encarnados hoje, talvez espíritos que sejam ascensionados, assim, não, sei lá, vamos chutar uma conta desses 7 bilhões e meio de talvez 10 milhões de espíritos que estão assim, são a nata do planeta, digamos assim, né? E digamos que 80% está ainda num nível muito ainda inferior, e desses 80% talvez uns 30%, 40% esteja ainda na base ainda, como nas primeiras encarnações no planeta Terra. Então tem uma miscelânea ainda de tipos de espíritos aqui encarnados, né? Mas mesmo se nós formos pensarmos nessa miscelânea, tanto de espíritos que estão bem acima e outros também abaixo, ainda, digamos que nós ainda nos encontramos numa frequência ainda bem parecida, né? Ou seja, o melhor que tem e o pior que tem, vamos colocar assim para a gente entender, não há tanta diferença, se nós formos pensar, ou seja, existe ainda do melhor que tem aqui até o mais evoluído das galáxias, ainda tem assim uma diferença astronômica. Então o caminho para a gente evoluir é muito grande, né? Então isso quer dizer o quê? Que a gente não pode se achar melhor que os outros, porque na verdade a gente não é tão melhor que os outros, né? Porque se nós fôssemos, nós não iríamos estar encarnados na Terra, né? Então a gente tem que olhar sempre para baixo, né? E nunca olhar para cima, né? A gente tem mais a construir e aprender do que a ensinar, isso com certeza. Seguimos aqui na notinha de Kardec. As tendências instintivas são uma reminiscência, né? Ou seja, são uma lembrança do nosso passado, contra as quais nossa consciência, que é o desejo que concebemos de não mais cometer os mesmos erros, nos adverte para que resistamos, né? O que quer dizer aqui, ó? As tendências instintivas são uma lembrança do nosso passado. Todo o nosso instinto como animal, ele vem construído há milhões de anos. Desde quando nós começamos as nossas primeiras encarnações no reino animal, né? Quando ainda nós éramos animais, isso há muitos milhões de anos, gente. Vocês colocam milhões, milhões, milhões mesmo, né? Digamos, como nós éramos um cavalinho, um elefante, a nossa mônada divina, a nossa essência divina como seres, digamos, há talvez bilhões de anos até. Desde lá, desses bilhões de anos que nós já temos de existência até hoje, nós tivemos muitas vidas instintivas dentro do instinto, né? O que é o instinto? É aquilo que nos faz a gente querer comer, né? A gente, né, toda hora quer comer, tem que se alimentar, tem esse desejo instintivo, né? A respiração, né? A procriação, o sono, tudo isso são coisas instintivas, a gente faz instintivamente, a gente não precisa pensar, né?
Então, tudo isso que a gente teve nesses bilhões e milhões de anos vai fazendo com que a gente hoje, como seres, faça muitas dessas coisas ainda baseada nesse instinto que está gravado no nosso espírito. Então, o que a gente tem que fazer hoje como ser humano racional? É frear os nossos instintos, né, adquiridos nesses milhões de anos, e dominá-los e sobrepor esses instintos, né? Porque os instintos, eles representam o quê? Uma certa ainda inferioridade nossa. À medida que o espírito ele evolui, que ele ascensiona, que ele é um bom espírito, que é um espírito evoluído, ele deixa o instinto completamente no passado, né? Isso daqui a bilhões e bilhões de anos nós também vamos ser lindos e maravilhosos. Terminamos a 393. Algum questionamento, alguma questão? Podem fazer pergunta daí mesmo, não precisa vir na frente, não vão pegar não fiquem com medo. Na questão, então, 394, a questão é maior que a pergunta, eu acho. Não, a pergunta é enorme também. A resposta. Nos mundos mais elevados que o nosso, onde não se está exposto a todas as necessidades físicas e as enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes que nós, né? Nos mundos, no caso, Kardec questiona nos planetas, né? Nos planetas que são mais elevados que o nosso. Aqui no Sistema Solar nós temos Marte, nós temos Júpiter, Saturno, Mercúrio, Vênus. São todos planetas mais elevados que o nosso, né? Terra está lá dos 8 planetas que hoje nós temos oficiais. A Terra ocupa, digamos, o 7º lugar, talvez, em elevação, para vocês terem noção, né? Talvez só Netuno, que se eu não me engano ainda, que Netuno tem talvez uma raça ainda um pouquinho mais atrasada que nós. Então, ou seja, nós somos lá, né? Não precisa nem falar, deixa pra lá. Vamos pular essa parte, tá, mas, gente? Então aqui, ó, então dentro desses nossos planetas aqui, só no nosso sistema, Marte está um pouco acima que nós, né? Marte está uns 2.500 anos à frente, digamos, tanto em tecnologia quanto moral que nós. Vênus também é bem evoluída, Mercúrio, que fica bem perto do Sol, é bem evoluído, Saturno também bem evoluído, mas claro, né, tem um caminho ainda longo, né, dentro daquilo que se pode ser de evolução, mas são planetas todos mais evoluídos que o nosso. Então diz aqui, Kardec, na verdade, já na pergunta ele já faz umas certas afirmações, né, onde o ser humano não está exposto a todas as necessidades físicas e as enfermidades, ou seja, a gente não tem necessidade tanto de alimentação, não tem tanta necessidade de dormir, né? O sexo, no caso, na questão da procriação, é completamente diferente. E as doenças, essas, graças a Deus, vão ficando no passado, né? Por que isso tudo acontece? Porque nesses planetas mais evoluídos, o nosso corpo físico, ele é muito menos denso, não tem essa carne pesada que tem aqui. E tanto isso acontece que nesses planetas o corpo é tão mais sutil que se nós hoje pegássemos uma nave e fôssemos a esse planeta, nós não íamos enxergar essa população. Por quê? Porque eles são muito mais sutis que nós. Ou seja, o corpo físico nesses planetas mais evoluídos equivale ao corpo espiritual da Terra, né? Então, se hoje a NASA for lá, não vai encontrar nada, não vai ver nada, porque não tem como, porque a outra matéria tem uma vibração muito mais rápida, não é visível a olho humano. Então, consequentemente, as doenças, elas são também, se existem, que deve existir, mas deve ser uma coisinha assim, tipo uma gripe, que nem deve ser, porque gripe também é ruim, né? Vamos botar o quê? Uma coisa aí. Uma dor de dente não dá também, que horrível. Bom, sei lá, um enjoozinho, pronto, tá? É como um enjoozinho, deve ser a pior doença que eles têm.
Bom, a pergunta é se os homens, então, que estão lá, eles compreendem que são mais felizes que nós. Isso também é uma grande verdade aqui. O que é? Nós, como seres inferiores, não conseguimos vê-los, mas eles, como seres superiores, conseguem nos ver e conseguem nos visitar também. Seguindo a pergunta aqui, que essa pergunta é enorme. A felicidade em geral é relativa. É sentida pela comparação com um estado menos feliz. Como alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, definitivamente não se encontram no estado de perfeição. Os homens que os habitam devem ter, a seu modo, motivos de aborrecimento. Isso tudo, Kardec, que está fazendo a pergunta, está fazendo uma suposição, né? Achando que eles lá devem ter, não devem ser tão felizes assim, né? Porque, na verdade, para ser perfeito, tem uma longa caminhada, então deve ter alguma coisa que não agrada essa gente. Entre nós, o rico, ainda que não tenha as angústias das necessidades materiais, como o pobre, não tem menos tribulações a amargar da vida, né? É verdade, né? Mais que a gente tenha dinheiro, a gente sempre vai ter um motivo para ter infelicidade. Ora, eu pergunto se os habitantes desses mundos, na condição em que se encontram, não se acham tão felizes quanto nós e não lamentam sua sorte, já que não têm a lembrança de